Procurando algum artigo? Aqui você acha. Meu nome é Leandro Reis e esse é o canal Artigos Consultados. Seja muito bem-vindo. Você é daqueles que tem dificuldade em encontrar artigos nos códigos densos do nosso país? Pois bem, aqui eu facilito o seu trabalho. Vídeos constantes feitos de um estudante para ajudar outros estudantes. No vídeo de hoje eu trago um conteúdo diferente, uma proposta nova. Eu trago agora uma visão dos artigos desde a Constituição Imperial de 1824 até a Constituição da Ditadura Militar de 1967. Nesse episódio falaremos dos primeiros artigos da Constituição Histórica de 1824. Então vem comigo aproveitar esse conteúdo. Bom, então como eu disse, hoje eu trago um conteúdo diferente. Falaremos nesse vídeo sobre os primeiros artigos da Constituição Imperial de 1824. Todo esse trabalho está dentro das constituições históricas que o Brasil já teve, que eu me propus a trazer para vocês. Então, vamos agora tratar sobre o artigo 1º até o artigo 5º da Constituição Imperial de 1824, que foi outorgada pelo Dom Pedro I. Então vamos lá conhecer mais sobre ela. Constituição Política do Império do Brasil, elaborada por um Conselho de Estado e outorgada pelo Imperador Dom Pedro I em 25 de março de 1824. Então aqui é apenas uma introdução contando sobre essa Constituição que foi outorgada pelo Dom Pedro I, pelo Imperador Dom Pedro I, em 25 de março do ano de 1824, ainda no período imperial. Primeiro de tudo, vamos entender o que é dizer que uma Constituição foi outorgada, ou então o que é dizer que uma Constituição foi promulgada. Quando ela é outorgada, é porque ela foi elaborada e imposta por um governante ou um pequeno grupo. Então, no caso de uma Constituição outorgada, ela foi imposta. Já no caso de uma Constituição promulgada, ela também é elaborada. Só que, no entanto, ela é votada. Ela é votada por uma Assembleia Nacional Constituinte e só depois ela começa a entrar em vigência. Então vamos agora à leitura do preâmbulo da nossa Constituição de 1824. Quanto à caligrafia, quanto à escrita, não se preocupem, porque é apenas a forma que era escrita na época e o que importa nesse estudo é apenas o conteúdo. A escrita em si não é tão importante porque mudou muito. No nosso país, atualmente, a escrita é muito diferente, mas vocês vão entender pelo conteúdo. Então vamos lá. Dom Pedro I, por graça de Deus e unânime aclamação dos povos, imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil, fazemos saber a todos os nossos súditos que, tendo-nos requeridos o povo deste império, juntos em câmaras que nós, quanto antes jurássemos e fizéssemos jurar o projeto de Constituição, que havíamos oferecido às suas observações para serem depois presentes à nova Assembleia Constituinte, mostrando o grande desejo que tinham de que ele se observasse já como Constituição do Império, por lhes merecer a mais plena aprovação e dele esperarem a sua individual e geral felicidade política. Nós juramos o sobredito projeto para o observarmos e fazermos observar como Constituição, que, dora em diante, fica sendo deste império, a qual é do teor seguinte. Então, o que lemos agora foi o preâmbulo. O que é o preâmbulo? O preâmbulo é a primeira parte da Constituição. O preâmbulo, então, ele antecede os artigos. E o preâmbulo não possui força normativa. É apenas a carta de intenções da Constituição. Constituição Política do Império do Brasil, em nome da Santíssima Trindade. Título 1º. Do Império do Brasil, seu território, governo, dinastia e religião. Então, o título 1º da Constituição de 1824 vai tratar justamente do Império do Brasil, do seu território, da forma de governo, da dinastia que governa o nosso país e também da religião adotada no nosso país,
Lembrando que essa é a Constituição de 1824. Vamos então à leitura dos artigos. E aí me diz, está gostando desse vídeo? Está gostando dessa proposta nova de vermos sobre as constituições históricas do nosso país? Então, deixa o like aqui embaixo. Isso me ajuda demais, me mantém motivado, me mantém estimulado para produzir conteúdos para vocês. Aproveita que está gostando, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque assim você será notificado sempre que eu colocar vídeo novo. Sempre que eu colocar matéria nova aqui no canal, você será avisado e poderá correr para adquirir cada vez mais conhecimento. Então, dado o recado, muito obrigado e vamos voltar ao vídeo. Artigo 1º. O Império do Brasil é a associação política de todos os cidadãos brasileiros. Eles formam uma nação livre e independente, que não admite com qualquer outra laço algum de união ou federação que se oponha à sua independência. Então, o artigo 1º está tratando da sua soberania do Brasil. Então, quer dizer, o artigo 1º veda qualquer tipo de laço com outra união, com outra federação que se opõe à sua independência. Então, aqui é uma ruptura quanto ao domínio de Portugal. O Brasil não pertence mais à coroa portuguesa. O Brasil é uma nação independente de Portugal. E esse é o que o artigo 1º estabelece. Artigo 2º. O seu território é dividido em províncias, na forma em que atualmente se acha, as quais poderão ser subdivididas, como pedir o bem do Estado. Então, o artigo 2º trata da forma como o território é dividido. O artigo 2º trata do seu território, do território do Brasil. E o território, ele aqui é dividido em províncias, ao contrário da forma atual adotada na Constituição de 1988, que é dividida em estados. O território de 1824 era dividido em províncias. E essas províncias poderiam ser subdivididas como pedir o bem do Estado. Então, o Estado poderia dividir essas províncias. Artigo 3º. O seu governo é monárquico, hereditário, constitucional e representativo. O artigo 3º, então, portanto, trata da forma de governo do nosso país no período imperial de 1824. O artigo 3º trata do governo monárquico. Então, na época de 1824, era adotada a monarquia. Então, existia um rei, ao contrário de hoje, que é adotada a república. Artigo 4º. A dinastia imperante é a do senhor Dom Pedro I, atual imperador e defensor perpétuo do Brasil. Então, o artigo 4º está tratando justamente da dinastia que governa o nosso país, que governa o Brasil. E essa dinastia é do senhor Dom Pedro I. Então, Dom Pedro I é o governante, é o imperador, é quem governa o Brasil durante o período imperial, durante a Constituição de 1824. Artigo 5º. A religião católica apostólica romana continuará a ser a religião do Império. Todas as outras religiões serão permitidas com seu culto doméstico ou particular em casas para isso destinadas sem forma alguma exterior do templo. Então, o artigo 5º trata sobre a religião oficial adotada no nosso país no período de 1824. Em 1824, havia uma religião oficial, ao contrário de hoje. Hoje, o Brasil é um estado laico, não existe religião oficial. Naquela época, sim, existia, e a religião oficial era a religião católica apostólica romana. Era, então, a religião oficial adotada pela Constituição de 1824. E com isso chegamos ao fim do primeiro episódio da série sobre as constituições históricas do nosso país. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Te aguardo no próximo episódio. Falaremos sobre a parte 2 da Constituição de 1824, a Constituição Imperial. Então te aguardo lá. Forte abraço.